Olá, seja muito bem-vindo à minha casa e obrigado por me deixar entrar na tua casa também. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a política para Platão e é importante entender que todos os textos de Platão têm como personagem principal o Sócrates. Por quê? Porque Platão foi aluno de Sócrates e ele escreveu e filosofou a sua vida inteira também pensando em explicar o porquê que a morte de Sócrates por condenação da própria sociedade, foi possível. É também importante perceber que aqui a gente está falando sobre a sociedade grega e sobre a polis grega, que é um tipo de cidade-estado específica e muito particular. Talvez a gente não tenha na história da humanidade algo tão próprio da política e tão organizado politicamente quanto a polis grega. Muitos filósofos acreditam que a polis foi o que possibilitou o surgimento da filosofia, o surgimento da democracia, o surgimento de uma série de preceitos gregos intelectuais que nós carregamos até hoje aqui. Então, eu vou dividir a minha tela contigo para a gente acessar a esse mapa mental da nossa aula de hoje. Nós estamos aqui, então... Opa! Nós estamos aqui, então, falando sobre a política para Platão e falando também especificamente sobre um livro com 10 capítulos chamado A República. Eu gosto de sempre indicar para todos os meus alunos que iniciem a leitura deste livro pesquisando sobre o mito da caverna. Esse mito da caverna está contido no capítulo 7 deste livro, A República, e ele fala sobre a forma de conhecimento, a compreensão do que é o conhecimento para Platão. Essa compreensão sobre a teoria das ideias platônica, ela cai muito nos vestibulares, no Enem, eu acho que acredito que no PAV também, porque é um cerne, é o centro da filosofia de Platão. Segundo Platão, nós vivemos num mundo de opiniões, e esse mundo de opiniões, ele fala que é o interior de uma caverna. E só que esse interior dessa caverna, ele não está totalmente comprometido com a verdade. Nós temos opiniões, sentimentos, reclamações e todo tipo de ideia não fundada numa compreensão de verdade. Ao contrário, o filósofo, ele é o ser, ele é a pessoa que consegue se desvencilhar deste mundo interior e começa uma subida árdua e demorada até o exterior dessa caverna. E lá estão as ideias inatas, estão a concepção de verdade e tudo que existe. Para o Platão, as ideias elas são inatas, então independente se a gente tem ou não um conhecimento, ele já existe e ele pode a qualquer momento ser acessado a partir da nossa razão. E o filósofo é aquele que faz o melhor uso da sua razão, e por isso ele busca o conhecimento, ele acessa essas verdades inatas. O sol, nesse mito da caverna, é a ideia de bem, que torna possível todo tipo de conhecimento, que torna possível também a racionalidade, e o filósofo, então, é o responsável por levar essas verdades para o interior da caverna, para essas pessoas que ainda não acessaram. Como toda boa história grega, ao voltar para a caverna, o filósofo começa a falar sobre essas verdades e a maioria das pessoas lá dentro, presas à opinião, não aceitam e matam o filósofo. Aqui a gente tem uma rememoração, uma volta à própria história do Sócrates, que foi condenado por ir contra as leis de Atenas, por aliciar os jovens e por não estar comprometido com as leis e com os cidadãos de Atenas. Então,
esse vídeo vocês podem encontrar facilmente no YouTube para revisar essa questão da concepção de verdade em Platão. Esse é o nosso primeiro movimento. Depois disso, a gente vai para a política propriamente dita de Platão, que ele começa a falar sobre a concepção de justiça no livro 3. Nesse livro, o Sócrates, que é o personagem de Platão, está conversando com um amigo sobre o que é o justo. E aí, algum amigo diz que o justo é fazer o bem para os seus amigos e mal aos inimigos, outro diz que justiça não existe porque a gente não consegue alcançá-la, outros dizem que justo é entregar o que é de direito para quem tem esse direito. E aí, Platão vai desenvolver, a partir da fala, desse diálogo de Sócrates, e lembrando que o Sócrates é apenas um personagem para Platão nesse livro. Nós temos outros livros em que o Platão reescreve a filosofia de Sócrates, mas a República, já é um texto da maturidade de Platão e que ele escreve com a filosofia dele mesmo. Então, esse personagem, ele diz que justo é agir em conformidade com a sua natureza. E aí a gente entra nessa questão de natureza para o Sócrates, ou para o Platão, me desculpa, para o Platão. Então, Platão vai dizer que, assim como nós temos uma alma que é inata e que tem em si a possibilidade de todo conhecimento, na cidade existem 3 tipos de pessoas que têm 3 tipos de alma. E essas almas são a alma de bronze, a de prata e a de ouro. O que eu quero dizer como a alma de bronze? Bronze, se tu for perceber, em relação à prata e o ouro, ele é o menos valorizado, mas é talvez o metal mais presente em todos os eletrônicos que a gente conhece. Então, o bronze é também, pro Platão, o número de pessoas mais presentes nessa sociedade, porque ele diz respeito, pessoas com essa alma, elas estão preocupadas com a subsistência. Então, aqui entra agricultores, pecuaristas, comerciantes, ferreiros, carpinteiros, todo tipo de pessoa que está engajada com a estrutura da cidade. Depois a gente tem a alma de prata, que são os guerreiros. E aí, aqui a principal virtude do guerreiro é a coragem. E esse guerreiro, ele vai ter a sua alma modelada para fazer a guerra, para proteger a cidade, para prezar pela ordem, para evitar que essa cidade seja invadida. Por último, nós temos uma classe menor de pessoas, que são as pessoas com a alma do sábio. E esse sábio, ele vai estudar durante 50 anos até poder fazer as leis da cidade, até poder julgar as pessoas que foram injustas dentro dessa cidade. E, obviamente, o Platão, como um filósofo, ele diz que o melhor governo é o governo do rei filósofo. Por quê? Porque o filósofo ele está comprometido com a verdade, ele tem acesso mais rapidamente às verdades do mundo das ideias, ele acessa a partir da sua razão e do desenvolvimento dessa razão e desses 50 anos, e ele, então, afirma que o governo mais justo, mais desejado para uma cidade, seria a monarquia do filósofo, do rei filósofo, ou a aristocracia, que é o governo de muitos preparados para esse governar. Eu vou pausar o nosso vídeo agora e eu volto para a gente falar sobre a teoria das formas de governo para Platão, que é o último assunto para a gente encerrar esse conteúdo da política. Calma aí, que eu já volto.